Você já imaginou se num jogo de futebol não importasse o placar, quem fez gol, quem levou gol, quantos gols você fez? Não importa, a gente não precisa medir isso. O importante é a gente se divertir. Eu sou o Arthur Toledo, da Trato Consultoria, e nesse vídeo eu vou te explicar por que você precisa aferir o lucro da sua propriedade comparando com um jogo de futebol. Fica até o final, se inscreva no canal, já deixa o like aí e ajuda a compartilhar essa ideia, mandar para quem precisa ouvir. Muito bem, se eu te falar que a maioria esmagadora dos produtores rurais no Brasil não conseguem aferir lucro, eu vou repetir, a maioria esmagadora não consegue aferir lucro. Uma boa parte nem tenta, e uma outra parte que tenta ainda faz errado. E o que isso tem a ver com o jogo de futebol? Pois é, o placar do jogo de futebol é igual aos indicadores financeiros, os números, os demonstrativos financeiros que a gente tem que ter para saber se a gente está indo bem ou se a gente está indo mal, se a gente ganha dinheiro ou se a gente está pagando para trabalhar. Porque se no fim das contas você estiver só se divertindo num jogo de futebol com seus amigos que não tem objetivo nenhum a não ser brincar, tá tudo certo, não é? Mas num campeonato de futebol sério, em que tá valendo dinheiro, porque o clube investe, porque os jogadores custam caro e o prêmio é alto, acho que a turma jamais vai jogar sem ter placar. E eu digo mais, né? Se for de brincadeira com os seus amigos, você quer saber se você ganhou, se você perdeu, pelo menos para fazer uma brincadeira no final do jogo, né? Quem é o perna de pau, quem foi o melhor, quem foi o goleador. A mesma coisa acontece com as fazendas que não apuram lucro, elas não conseguem medir os seus resultados em níveis diferentes, inclusive. A maioria das pessoas, os fazendeiros, eles não conseguem apurar o lucro. Primeiro ponto, eu vou colocar alguns pontos aqui. A informalidade com a qual ele leva as finanças impossibilita ele separar o que é a vida pessoal dele e o que é o negócio fazenda. Isso é clássico. O caixa da fazenda é o bolso do fazendeiro, é a carteira do fazendeiro. A conta pessoal dele é a conta que movimenta tudo da fazenda ou de fazendas diferentes. E muitas vezes a conta conjunta com a esposa, conjunta com a família, várias contas e um embolado só que torna impossível separar o que é só da fazenda com as despesas pessoais. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é, ao classificar, vamos dizer que o cara tem separado. Não, eu tenho uma conta que só movimenta as coisas da fazenda, não tem nada da minha casa, nada da minha família, e eu pago pela fazenda. Ainda assim, a gente encontra bastante erro que na hora de classificar as categorias de receitas, despesas, investimentos, financiamentos. E aí são os mais variados equívocos, desde investimentos que são lançados como custos ou o pagamento de dívidas em que se soma tudo, inclusive o principal e juros é lançado junto e que para a conta de lucro, isso não é bem assim que funciona. Então, a maioria dos fazendeiros que conseguem fazer algum tipo de apuração, eles na verdade têm apuração de movimentação, registro de movimentação financeira, o que é quase sobre falar somente sobre caixa. Então, no total de um ano, se ele conseguir juntar tudo que ele gastou e juntar tudo que ele recebeu e faturou isolado, ele consegue dizer, olha, esse ano, comecei o ano com X na conta, gastei isso, recebi aquilo e sobrou X na minha conta no fim do ano. Já é alguma coisa, né? Mas isso é somente a movimentação de caixa. Quando a gente fala de caixa, o caixa é um dos indicadores que a gente tem que ver na apuração financeira, mas o caixa ele só indica se você tem dinheiro ou não tem. Isso não quer dizer que você está tendo lucro ou não. Primeiro porque é completamente possível que você tenha lucro e esteja sem caixa por decisões de investimento, distribuição de dividendos e pagamento de dívidas, ou também pode ser que você tenha caixa e esteja tendo prejuízo, porque a sua operação dá prejuízo, porém você está com dinheiro em caixa porque sobrou dinheiro no caixa, porque você tomou financiamentos no ano passado que só vai pagar ao longo dos anos e você sobrou caixa. Então caixa é um assunto, lucro é outro. Gosto de dizer que o caixa é como a respiração, o fôlego, o oxigênio.
Então você precisa caixa para respirar, para pagar suas contas no dia a dia. No fim das contas, obviamente, é o número mais importante de todos. Tem dinheiro ou não tem para pagar minhas contas? No entanto, quando a gente compara isso com o lucro é o atestado de óbito ou a certidão, a prova de vida de uma pessoa. Então, é a mesma coisa no caso do negócio. Por que o atestado de óbito? Quando você fala de lucro, DRE, demonstrativo de resultado do exercício, você vai isolar somente as receitas e as despesas que estão associadas à operação. Então, pagamento de dívidas não vai entrar nessa conta, somente os juros vai entrar como despesa financeira. Aportes financeiros, tanto dos próprios sócios como de dinheiro de terceiros, financiamentos, também não entram nessa conta. Tá? E os investimentos, que também não entram nessa conta. Então, se você comprou uma máquina à vista, ou você pegou comprou terra, algo que é um investimento, o que é um investimento? É aquilo que só retorna após mais de um ciclo produtivo. Então, tudo que você gasta hoje e retorna no mesmo ciclo produtivo é um custo. Aquilo que só retorna ao longo de vários ciclos produtivos, aí é um investimento. O investimento não pode entrar na conta do lucro. E é aí onde muita gente erra. Mas se o meu lucro, a minha aferição de lucro está certo ou errado, o que vai mudar? Estou te falando. É o atestado de óbito ou a prova de vida do seu negócio. Se o seu negócio, entre receitas e despesas da operação, não sobra resultado, não sobra margem, quer dizer que o seu negócio é morto. Você deveria parar o que você está fazendo. Para com isso. Vende a fazenda e vai fazer outra coisa. Ou você tem a oportunidade de parar e pensar e planejar com estratégia o que você tem que fazer para nas próximas vezes você voltar a ter lucro, sobrar margem, gerar lucro, é o que vai trazer geração de valor econômico para os seus ativos, para o seu patrimônio no longo prazo. É óbvio que você medir lucro anualmente de uma fazenda e olhar somente para esse ano é injusto com o negócio. É injusto, porque o agro, as operações agropecuárias são operações plurianuais. Muitas vezes vai ficar resultados de um ano para o outro e, na média, você vai ter 2, 3 anos bons, 2, 3 anos ruins. Então, você olhar só para um ano isolado não quer dizer muita coisa. Você tem que comparar com os resultados anteriores e projetar isso no tempo de 5, 10 anos. O que importa é, na média de 10 anos, você ter mais anos positivos do que anos negativos. E quando você faz esse tipo de aferição de lucro, não é somente entender se estou indo bem. Não? É sobre gerir esse lucro ou prejuízo que você tem. Se você tem prejuízo, é óbvio que você tem que tomar ações para voltar a ter lucro. E se você está tendo lucro, o que você faz com o lucro que você tem? Como assim? O que é que eu faço? Eu faço o que eu quiser. Né? As decisões do que fazer com o seu lucro podem impactar os próximos anos, o lucro e a geração de caixa dos próximos anos. É do lucro que você vai definir os seus investimentos. É do lucro que você vai definir a distribuição de dividendos para os sócios. E é do lucro que você pode escolher deixar um dinheiro em caixa para ter um caixa mínimo, uma segurança, um backup, uma reserva. Como não há essa gestão do lucro, a gestão do lucro atrapalha o planejamento dos próximos anos. As decisões de investimento que as pessoas tomam e o financiamento desses investimentos, como não veio da visão de lucro, da visão de geração de caixa, é muito comum a gente ver o cara quebrar, tomar decisões que vão apertar o seu caixa nos próximos anos, porque ele teve a sensação de que ele ganhou dinheiro. Tá muito bom, o preço da soja disparou, o preço do boi disparou, o café explodiu, o negócio tá bom. Por causa do preço de venda que tá bom. Então ele fala, agora é hora de investir. E aí ele pega o dinheiro do caixa, o capital próprio, ou tira investimentos que vencem no curto prazo e faz um investimento. Só que esse investimento ele ficou sem caixa, ele ficou sem capital de giro. E aí no próximo ano ou nos próximos anos, ele vai sofrer um estrangulamento e não vai sobrar dinheiro na conta para pagar as contas. É muito comum a gente ver vários casos de fazendas que a gente atende em que o aperto que que o produtor está tendo hoje é fruto de uma decisão errada de investimento.
Não que comprar um trator novo, fazer um barracão novo, construir uma casa na fazenda, não que isso necessariamente não vá gerar valor no futuro. Ele gera, só que gera valor ao longo dos anos. Porém, naquele primeiro ou segundo ano, você ficou sem caixa. Se você não tem caixa, você não tem fôlego, não tem oxigênio, você morre imediatamente. Então, por isso, e essa combinação de geração de caixa, uma visão de lucro, eu vou dizer mais uma aqui, e a visão patrimonial de estou apreciando meus ativos ou diminuindo meus ativos, como que a gente mede se a gente está bem, se a gente está indo bem ou se a gente está indo mal. E um outro ponto que vem aí é a questão da comunicação com os sócios. A gente recebe aqui, vou deixar, né, bem o caso aqui que é frequente, quando a gente recebe um novo contato ou começa um novo trabalho com a família, a primeira pergunta que a gente faz é assim: qual foi o lucro da sua fazenda o ano passado? Você sabe qual foi? Frequentemente, a gente não escuta uma resposta. Frequentemente, a gente escuta assim: olha, eu preciso ver, eu tenho aqui o número, mas eu preciso pegar aqui as planilhas, vou precisar somar aqui umas coisas. Ou seja, com certeza essa pessoa não tem o número do lucro. Talvez ela vai ter uma noção de caixa, uma sensação de fluxo de caixa e com muita imprecisão. E aí, quem está na operação, então você que está aí gerindo um negócio familiar, como é que você mostra para o seu pai, para sua mãe, para os seus irmãos, para sua esposa, para os seus filhos, que o seu negócio é um bom negócio? Como é que você fala para eles assim: olha, este negócio nos torna mais ricos a cada ano, ou estamos em um ano difícil, é um ano que a gente está tendo prejuízo porque o mercado caiu, porém, ao longo dos anos é um bom negócio e deveremos continuar e conseguir mostrar isso de forma racional e objetiva, não somente pela paixão, pelo... Eu escuto dizer, o pessoal falar assim: ó, isso aí de lucro eu não faço nem conta. Eu não faço nem conta. E se eu fizer conta eu paro. Tenho certeza que você já ouviu isso de alguém. Eu não faço conta não, porque se eu fizer eu vou parar. Aí eu vou ver que eu tô tomando prejuízo, eu prefiro nem ver. Prefiro só continuar, porque eu vou continuar, eu não vou parar. É a minha paixão, é a minha vocação, é a história da minha família. Só que história de família, amor, paixão, vocação, se não pagar a conta, é muito simples. Dinheiro não aceita desaforo. Em algum momento, as pessoas acabam precisando vender terra, vender ativos, gado, trator, tirar financiamentos para pagar dívidas e se desfazer de ativo, ou seja, desfazendo de ativo, reduzindo aquilo que você tem que vale alguma coisa, para pagar dívidas por decisões erradas de financiamento, de investimento, de distribuição de dividendos. Com frequência, a gente consegue ver aqui fazendas que estão sangrando o negócio para distribuir dinheiro para os sócios, ou o contrário. Fazendas, isso é até o mais comum, e por nunca distribuir dinheiro aos sócios, a família tem a sensação de que o negócio não dá dinheiro, porque é tudo reinvestido, o dinheiro volta para o negócio. A gente sempre escuta isso assim: fazenda não dá dinheiro não, porque eu nunca vi dinheiro sair dessa fazenda do meu pai, eu só vejo o dinheiro entrar. Eu vejo ele tirar financiamento e gastar dinheiro com essa fazenda e pagar conta. Essa fazenda é um ralo de dinheiro. Só que é porque, na verdade, ele não consegue enxergar que o dinheiro do lucro da operação está sendo reinvestido 100% na operação, não está sendo distribuído para os sócios. Então, a comunicação entre os sócios e a decisão estratégica, as decisões estratégicas, elas partem dessa mensuração, apuração de lucro. Compreendeu? Então, se você ficou até aqui, meu amigo, não se esqueça de dar o like no vídeo, deixar um comentário, compartilhe isso, mande para alguém que precisa ouvir. Se você ainda não segue a Trato aí, você passa a seguir, né? Se inscrevendo no canal, veja a gente no Instagram, nas outras redes. E no mais, esperamos por você. Se você entendeu que esse é o assunto que pode ajudar você e a sua família, entre em contato com a gente que estaremos aqui para te ajudar.